pessoal! Nossa aula hoje será sobre inequações. Como o nome já fala, inequações, elas são operações matemáticas onde a gente não tem uma igualdade, tá certo? Então, nós vamos usar outros símbolos para representar, essas operações. Então, vamos lá. O primeiro símbolo que a gente vai ver, ele é chamado de diferença. Certo? E ele é representado por um sinal de igualdade com um travessão. E o que acontece? Na diferença, a regra, tá? Eu tô só parafraseando. Nós vamos selecionar todos os elementos, tá? Do conjunto que a gente tiver participando, se eu disser que é os reais, mas como a gente é no sétimo ano, a gente está vendo o conjunto dos números inteiros, então a gente vai selecionar todos os elementos do conjunto dos números inteiros, tá? Que é o Z que a gente está trabalhando agora, tá? Então a gente vai selecionar todos os elementos menos o resultado. Então estou só parafraseando, tá, gente? Vamos lá. Então, vamos ver um exemplo, certo? Vamos dizer que eu tenho assim, x tem que ser diferente de 3, ok? Então, o que acontece? Quando a gente fala que é diferente, a gente quer que qualquer valor possa ser usado no x, menos o número 3. Então, eu vou lembrar lá da retinha numérica, do conjunto dos números inteiros, Aqui, ó, a retinha de Z, e ela diz o seguinte, essa reta, olha, eu tenho aqui o 0, Aí pra cá é os negativos, menos 1, menos 2, menos 3, pra cá são os positivos, ó, 1, 2, 3, 4, e daqui vai pro infinito, aqui também vai para o infinito, então essa reta não tem fim, É um conjunto numérico. E o que acontece? Eu tô dizendo aqui que pode ser qualquer valor menos o número 3. Então, pra gente representar isso, eu vou dizer que eu vou usar qualquer valor dos números inteiros, tá? Menos o resultado que foi 3. Ok? Então, eu tô dizendo que eu posso usar qualquer valor aqui, ó, da reta numérica. Só que quando chega no 3, eu vou colocar essa bolinha aberta, porque eu não vou considerar ele. E vou selecionar todos os outros valores. Mas, lógico, que eu não preciso copiar tudo isso. Eu só digo que é o conjunto dos números inteiros, certo? Pode assumir qualquer valor, menos 1, menos 2, menos 3. Só não posso dizer que x é 3, tá? Ou eu posso fazer essa representação de outra forma. A minha solução pode ser o seguinte, ó. Reticências, para dizer que veio, do infinito. E eu vou usar um número anterior ao 3, olha, para representar. Então, quem veio antes do 3? Ó, é 2, ó. E quem é depois de 3? É 4. E aí, eu coloco a reticências de novo. Então, eu vou colocar todos os valores antes e depois do número 3, certo? Então, eu coloco aqui, ó, reticências, para dizer que veio todos esses números. Aí, ó, incluo o número 2, não coloco o número 3 e coloco o seu sucessor, tá certo? Então, coloco um antecessor e um sucessor para representar essa solução, ok? Vamos ao nosso segundo exemplo. Vamos dizer que eu tenho a seguinte equação. 3x menos 12 é diferente de 0. Então, eu vou resolver como se fosse qualquer equação de primeiro grau. Eu deixo o 3x desse lado, é diferente, se aqui é menos 12, passa para o outro lado 12 positivo. Deixo o x sozinho, tá? E coloco assim, ó, x é diferente de 12 dividido por esse número que tá aqui na frente, ó. Então, x é diferente, 12 dividido por 3 é 4. Então, dizendo que x é diferente de 4, eu posso dizer que x, ele pode ser qualquer valor menos 4. Então, para representar isso aqui, olha, eu vou colocar aqui a conclusão, que é z menos o número 4. Ou eu posso fazer outra solução. Eu digo que a minha solução é
reticências, né? Porque veio do infinito, né, na reta numérica. E qual é o número que vem antes de 4? O antecessor de 4 é 3. O sucessor de 4 é quem vem depois. Então, nesse caso, é 5, olha. Até o infinito, tá certo? Então, essas duas formas seriam o conjunto solução para essa diferença, tá? Então, lembrando, diferença, eu vou usar o sucessor e o antecessor, tá? Ou colocar só o conjunto Z menos o resultado que foi atingido. Nosso próximo símbolo agora é chamado de maior, ou maior que, certo? Tem muita gente que fala maior que. Então, o símbolo maior, só pra gente lembrar, tá, gente? A gente não lê da esquerda pra direita. Então, maior é quando a gente, lê e essa partezinha aberta, ela tá virada pra esquerda, ela chega primeiro, tá? Então, vamos lá. No símbolo maior, nas inequações, ele diz o seguinte, eu quero só os sucessores. Então, vai ser todos os sucessores, ou os números maiores, né? Todos os números maiores sem considerar o resultado. Ok? Então, traduzindo é mais ou menos isso. Eu vou pegar todos os números que são maiores, ou seja, os sucessores, sem considerar o resultado. Então, vamos ver o seguinte exemplo. Eu estou dizendo aqui, olha, que x, ele tem que ser, olha, tá aberto para o x, então o x ele é maior que o número 1. Então, minha solução, ela tem que ir de acordo com o que a questão está pedindo. Se são os números maiores que 1, eu só observar na reta numérica, certo? Aqui é os números inteiros, aqui eu tenho 0, 1, 2, 3, aqui é menos 1, menos 2, menos 3. Ele está dizendo o seguinte, ele quer todos os números que são maiores que 1. Se é maior que 1, é esse pedacinho aqui, olha, certo? Mas ele não considera os que veio antes de 1, então ele só quer os sucessores de 1. Como ele não considera o resultado de 1, a gente representa isso aqui por uma bolinha aberta, ó, no intervalo, olha. Então, é a reta numérica sem considerar o número 1. Então, vai ficar mais ou menos assim. A minha solução é os sucessores de 1. Quem é o sucessor de 1? 2, 3, até o infinito, certo? Então, essa seria a resposta para quando a gente diz que é o número maior que alguma coisa. Poderia ser maior que 3, então seria 4. Eu não considero o número 3, só os seus sucessores. Nesse exemplo 2, a gente vai ver como se fosse uma equação de primeiro grau, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, eu tenho aqui, olha, 2x maior, se aqui é mais 4, passa para o outro lado, menos 4. Então, x tem que ser maior que menos 4 dividido por 2, certo? O que que acontece aqui? Quando a gente vai resolver, eu vou ter que, ó, x, vou ter que resolver isso aqui, ó, x maior que menos 2. Eu vou ter que ver que a gente precisa saber quem é maior na reta numérica. E geralmente as pessoas se confundem muito quando é a parte negativa, né? Mesmo que a gente já tenha visto isso nos números inteiros, que diz o seguinte, quanto mais um número ele se afasta, né, do zero, na parte negativa, né? Os números negativos, quanto mais eles se afastam do zero, eles são menores. E quanto mais eles se aproximam do zero, eles são maiores. Só esses daqui, tá? Negativos. Então, quanto mais se afasta, é menor. Quanto mais se aproxima, é maior do que aqui, zero. Então, vamos lá. Se eu quero os números maiores que menos 2, certo? Então, eu quero saber quais são os números sucessores de menos 2. Nesse caso aqui, ele não vai ser menos 3, menos 4, não vai ser. Vai ser esses números que estão se aproximando do lado positivo. Então, ó, quanto mais se afasta, é menor. Quanto mais se aproxima, é maior. Então, se eu tenho aqui o número menos 2, quem é maior que o número menos 2? É todos esses valores aqui, olha, que estão indo para o lado positivo. E eu desconsidero os seus antecessores, tá certo? Então, isso é uma dica que
todo número negativo que se afasta do número zero, ele é menor, tá? Isso funciona para os números negativos. Certo? Se ele se afasta do zero, ele é menor. Se ele se aproxima do zero, ele é maior, tá bom? Certo? Então, o que é que acontece? Se eu tenho aqui o número menos 2, os sucessores deles são aqueles que são depois, na reta numérica. Então, vai ficar o seguinte: eu tenho menos 2, depois de menos 2 vem quem? Menos 1, 0, 1, 2, 3 até o infinito. Olha. Então, eu coloco reticências. Isso já dá para entender que minha solução pode ser qualquer valor que é maior que menos 2. Então, sempre, gente, quando a gente tem uma equação, por exemplo, se eu digo assim, olha, x mais 3 igual a 0, eu tenho que x é igual a menos 3. Eu estou dizendo que esse valor desse x, ele é um único resultado, menos 3. Mas quando eu tenho um símbolo desse ali na equação, eu estou dizendo que eu não tenho mais um número fixo. Eu estou dizendo que aquele x, ele pode ter uma infinidade de valores, tá certo? Porém, existem exceções, e são essas exceções que a gente tem que colocar como resultado, tá certo? Então, eu digo para vocês, se é diferença, a gente coloca o antecessor e o sucessor. Se for maior, a gente coloca só os sucessores, tá bom? O nosso próximo símbolo das inequações é o menor que, ou também menor, tá? Esse menor, como a gente falou, olha, quando a gente for ler, se vier a primeira pontinha que tá fechada, então é menor. Então, para o menor, a regra, né, a regra que eu tô falando é aquela, né, que eu tô explicando para vocês, eu vou considerar todos os valores menores que o resultado, mas não vou considerar a resposta, tá? Isso é muito importante vocês lembrarem, que a gente só coloca os menores, a gente não considera o número que deu lá de resultado. Então, vamos ver o exemplo abaixo. Vejam só, nesse exemplo aqui eu tô pedindo para vocês colocarem todos os números, olha, que são menores que menos 2. Ó, x, ele é menor que menos 2. Se é menor, lembra que quando a gente tem a parte negativa, os menores são aqueles que vêm aqui, olha, antes do menos 2 e não depois. Cuidado para vocês não colocarem que menor que menos 2 é menos 1, 0 e etc. Na reta numérica, o lado negativo, vou repetir de novo, tá? O lado negativo, quem se afasta do zero, tá? Ele é menor. Então, nesse caso, os menores que menos 2 é aqueles que vêm antes aqui, olha, menos 3, menos 4, etc. Então, vamos lá. Então, minha solução aqui seria, certo? Menos 3, que é menor que menos 2, menos 4, e todos os que vieram, né, antes deles, tá certo? Então, essa seria a solução dessa equação. Quando a gente diz que x é menor que menos 2, eu tenho que ver na reta numérica todos os valores que são menores que menos 2. Lembrando que eu não vou considerar esse resultado, tá? Eu não posso colocar menos 2 aqui. Eu só coloco os antecessores deles. Se eu tenho uma equação, eu já falei pra vocês, a gente resolve normalmente e no final a gente vê qual é a regra. Então, olha, eu tenho aqui 2x mais 6, então, menor, isso aqui é mais, passa para o outro lado, menos. Então, x, ele vai ter que ser menor que menos 6 dividido por 2. Até aqui a equação normal, tá, gente? Então, vai ficar 6 dividido por 2, 3 sinais diferentes, menos. Então, meu x tem que ser menor que menos 3. Negativo, lembre-se que menos 3, olha, todos os que são menores que eles é os que vêm aqui, olha, antes, que se afastam do zero. Então, nessa situação aqui, a minha solução vai ser, quem veio antes de menos 3? É menos 4, menos 5, menos 6, até o infinito, tá? Aqui a gente já entende que são valores. Tem muitas pessoas que colocam da seguinte forma essa solução. Assim, olha, coloca que é infinito, né?
Aí coloca menos 6, menos 5, menos 4, tá? Coloca essas reticências aqui. Mas lógico que eu também entendo que aqui, certo, tá decrescendo. Não tá aumentando, né? Então, subentende-se que isso aqui seja a mesma coisa. Então, eu aceito, né, das duas formas, porque aqui já tá entendendo que está indo para menos infinito, né? Assim também como aqui também tá dizendo, só que a reticência vem nessa posição aqui, ó, da reta, tá? Mas eu aceito das duas formas, porque como tem os números, dá pra entender que isso aqui, olha, tá indo para o lado dos negativos, tá bom? O símbolo maior e igual, ele é representado pelo símbolo de maior com um tracinho embaixo, tá? E o que é que ele fala? Ele diz o seguinte, que é todos os sucessores, ou seja, os valores maiores, incluindo o resultado, ok? Então, vamos ver o exemplo abaixo. Nessa minha equação aqui, eu tenho 5x mais 15 é maior, porque tá a partezinha aberta, olha, para a esquerda, eu leio primeiro. Maior ou igual que zero. Então, vou resolver normalmente. Olha. Eu tenho 5x maior e igual. Se aqui é mais 15, passa para o outro lado menos 15. Então, x é maior e igual que menos 15 dividido pelo número da frente, que é 5. Então, x tem que ser maior e igual que menos 3. Certo? Então, na reta numérica, quem é os números que são maiores que menos 3? A gente viu, né, que são aqueles que vêm depois de menos 3, que se aproximam do zero. Só que, como tem esse igual, então eu tenho que considerar esse resultado, né? Que foi o que a gente viu aqui, ó. Todos os sucessores, incluindo o resultado. Então, se na minha reta numérica eu tenho aqui, ó, z, aqui eu tenho 0, 1, 2, 3, aqui eu tenho menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 até o infinito, isso aqui, né, dos dois lados. O que é que acontece? Se eu tenho aqui esse menos 3 e eu quero os maiores igual, eu estou considerando esse valor. Então, eu tenho menos 3, porque ele é igual a menos 3, e todos os que são sucessores deles. Os sucessores é quem é maior, olha. Então, é menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3... Só que isso vai até o infinito. Então, eu vou colocar aqui, olha. Eu tenho menos 3, porque eu considero o resultado. Essa é a única diferença, tá? Do maior que e o maior e igual que. Eu vou considerar essa resposta. E aí, ó, menos 3 e todos os maiores que eles. Menos 2, menos 1, até o infinito, tá bom? Então, sempre que eu tenho o maior e esse tracinho igual aqui, olha, eu considero essa resposta. Se fosse só x maior que 3, isso aqui seria uma outra solução, muito parecida. Só que em vez de eu colocar o menos 3, eu ia colocar só menos 2, porque, olha, aqui ia ficar uma bolinha aberta. E todos os que vêm depois, olha, menos 1, 0 até o infinito, tá? Então, nessa solução aqui, se não tem o tracinho embaixo, eu não considero essa resposta aqui, tá? Esse valor que é menos 3. Eu não coloco ele na minha solução. Só acrescento se tiver esse tracinho embaixo, porque é igual. Ele assume o valor de menos 3 e todos os valores que vêm depois desse número, tá bom? Nesse segundo exemplo aqui, nós temos que é x mais 5 tem que ser maior ou igual que 0. Então, olha, x tem que ser maior e igual, se aqui é mais 5, passa para o outro lado, menos 5, certo? Então, ó, quais são os valores que são maiores e iguais que menos 5? Então, a minha solução é, já começo pela resposta, menos 5, e na reta numérica, maior que menos 5 é aqueles valores que se aproximam de zero. Então, menos 4, menos 3, até o infinito, tá bom? Se eu tenho agora, vou colocar até outro exemplo aqui, o exemplo 3. Se eu tenho x menos 1 maior ou igual que 0, certo? X, olha, ele tem que ser maior ou igual que 1. Minha solução aqui, olha, quem é maior ou igual que 1? Se é igual a 1, eu já começo pelo 1. 1. Maiores que 1 é quem? 2, 3, até o infinito, tá?
Então, quando a gente usa esse tracinho embaixo, eu estou considerando esse resultado na conta, né, na minha solução. Vamos lá, pessoal. O último símbolo, e não menos importante, é o menor e igual que, certo? Lembrando, ó, que a pontinha que vem primeiro é a pontinha que está fechada, então é menor. Então, nessa situação, a gente vai pegar todos os antecessores, ou seja, os menores valores, e incluir o resultado. Então, ele é muito parecido com maior e igual, tá? Só que eu pego os antecessores. Nesse exemplo 1 aqui, nós temos 2x menos 6 tem que ser menor ou igual que zero. Então, vou resolver igual a equação de primeiro grau. Se aqui é menos, passa para cá mais. Então, ó, x vai ser menor e igual que 6 dividido por 2. X tem que ser menor e igual que 3. Chegou nesse resultado aqui, dizendo que x é alguma coisa, a gente vai fazer a solução. Então, ó, quem são os valores menores que 3? Deixa eu só colocar aqui a solução. Então, a minha solução vai ser todos os valores menores que 3, incluindo o resultado. Se eu tenho já esse igual, eu já começo por 3, ó. 3 e os menores que eles, no caso é 2, 1, 0, até ó, chegar no infinito, tá descendo a reta, né? Então, quando a gente tem esse símbolo aqui de menor, olha, igual, lembra que tá fechado pro x, tá? Então, o x é menor. A gente, na verdade, só tem os valores que são os antecessores, certo, desse valor, incluindo o resultado. Então, igual a 3, coloquei 3. Quem é menor que 3? 2, 1, 0 e reticências, tá certo? Nesse segundo exemplo, a gente tem aqui, olha, que x mais 1 é menor ou igual que 0. Nessa situação, olha, eu vou responder do mesmo jeitinho. X é menor ou igual, se aqui é mais 1, passa para o outro lado menos 1. Então, a minha solução, né? Aqui eu tenho a reta numérica, Z, 0. Aqui é 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, por aí vai, né? E aí, o que é que acontece? Ele quer todos os valores menores que menos 1, incluindo o resultado. Lembrando que no lado negativo, menor é quem vem aqui, olha. Então, aqui, olha, quem vem antes nessa situação, tá certo? É menor que menos 1, incluindo o resultado. Então, já começa, ó, menos 1, menos 2, menos 3, até o menos infinito, tá? Então, essa solução aqui é só vocês dizerem que é todos os valores menores que menos 1, incluindo o resultado, certo? Espero que vocês tenham entendido, tá? Até a próxima aula. Não esqueçam de comentar aí embaixo o nome de vocês, tá certo? E qualquer dúvida, vocês podem me chamar no WhatsApp que a gente vai explicar direitinho, tá bom? Tchau, minha gente, até a próxima aula.